Olá amigos, meu nome é Rodrigo Brilhante e este aqui é o canal Visão Bíblica. Vocês já sabem que Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ele estava enfatizando Jesus como rei. Marcos, ele escreveu mostrando Jesus como o servo, enfatizando ali suas atividades. Lucas, ele escreveu mostrando Jesus como homem, identificando Jesus com a humanidade. Mas João, quando ele escreveu, ele estava querendo mostrar que Jesus, ele é Deus. No próprio Evangelho de João, Jesus Cristo mesmo disse: eu e o Pai somos um. É interessante quando você pega o Evangelho de João e compara ele com outros livros. Por exemplo, assim nós podemos ver a divindade de Jesus. Quando você pega João e compara ele com Gênesis, você vê a semelhança do Filho com o Pai e percebe que é um só Deus. Em Gênesis, nós vemos ali Deus dizendo logo no primeiro capítulo: haja luz. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Em Gênesis também, Deus ele formou o homem do pó da terra. E em João, capítulo 9, Jesus Cristo usou o pó da terra, cuspindo nele, fazendo lodo, para dar vista a um cego de nascença. Em Gênesis também, nós vemos que Deus ele soprou nas narinas do homem, dando para ele o fôlego da vida. E em João, capítulo 20, versículo 22, nós vemos também Jesus soprando sobre os seus discípulos e dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, nós começaremos uma série de estudo no livro de João. Você lembra do versículo-chave de João? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 20, nós leremos aqui o versículo 30 e 31. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este versículo aqui mostra o propósito do livro de João. João escolheu 7 milagres de muitos que Jesus Cristo fez, mas ele escolheu apenas 7, com esse intuito de mostrar, provar que Jesus é o Filho de Deus, e para que todos aqueles que possam ouvir desses milagres possam crer no nome de Jesus Cristo. Então, pegue a sua Bíblia e bora lá! O milagre que Jesus Cristo fez foi a transformação da água em vinho. E é o primeiro milagre que João também relata em João capítulo 2. Nós leremos esse relato e veremos algumas implicações que este milagre pode trazer para nós. Olha só o capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Que lição eu posso tirar só desses versículos aqui? Jesus Cristo, ele já faz parte do seu casamento? Perceba que este homem fez a festa do seu casamento, mas ele convidou a Jesus Cristo. E não somente a Jesus, mas também muitos outros cristãos ali, os discípulos de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, muitas pessoas eles usam o casamento, que é uma bênção de Deus, como desculpa para se afastar de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Eu estarei lendo aqui o versículo 20. Olha só o que diz aqui. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Jesus estava contando aqui uma parábola. E nessa parábola tinha um homem que estava dando uma desculpa, usando o casamento como desculpa para não se aproximar mais da obra de Deus, para não se aproximar mais de Jesus Cristo. Talvez você conheça pessoas que quando se casaram, sumiram da igreja. Quando se casaram, sumiram da obra de Deus. O casamento não é uma desculpa para a gente se afastar das coisas de Deus, mas é uma bênção de Deus. E como este homem, nós também devemos fazer, convidar Jesus Cristo para o nosso casamento. Se você está namorando, você também já pode convidar Jesus Cristo para fazer parte do seu namoro. Não use o relacionamento para se afastar das coisas de Deus. Vamos continuar?
Olha só o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Talvez isso aqui soa como um pedido muito estranho. O que Jesus tinha a ver com o vinho daquela festa de casamento? Não era Jesus quem estava dando a festa. Parece um pedido muito estranho que Maria fez a Jesus. Só que isso nos ensina algo muito precioso. Mesmo que o seu pedido pareça ser muito estranho, leve aos pés de Jesus Cristo. Ele sabe de todas as coisas. Não importa, nossa, talvez o meu pedido é muito diferente de tudo. Leve aos pés de Jesus Cristo. Ele é o dono da festa. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Isso aqui nos ensina que Jesus Cristo só age no tempo certo. Ele tem o seu tempo de agir. Muitas vezes nós somos precipitados, queremos que as coisas aconteçam muito rápido. E às vezes nós somos também atrasados, mas Jesus Cristo não. Ele sempre age no tempo certo. Olha só o que ele disse em João capítulo 7, um pouquinho mais para frente. Ele estava conversando com seus irmãos. João capítulo 7, versículo 6. Olha só o que ele diz para seus irmãos. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. A mesma coisa que ele disse para Maria: o meu tempo ainda não é chegado. Isso nos ensina que Jesus, ele sempre age no tempo certo. Espere o momento de Jesus Cristo, pois é o tempo certo. Mais um versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha só o que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Perceba que Jesus nunca chega atrasado, ele sempre age no tempo certo e da maneira certa também. Ele sabe qual é o tempo que ele deve agir. Isso nos ensina que quando você levar os seus pedidos, mesmo que sejam mais estranhos, como Maria estava fazendo, você pode receber de Jesus 3 respostas. Você pode receber de Jesus um sim, pode receber de Jesus um não, ou pode receber de Jesus um espere. Calma aí, ainda não é o tempo certo. Jesus, ele vai agir no tempo certo. Confie no tempo de Deus. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Este aqui é um bom versículo para você apresentar para as pessoas que gostam bastante de Maria. Você não precisa apedrejar ela, mas apresente esse versículo. Olha só o que Maria disse: fazei tudo o que Jesus disser. Agora você tem um leque aberto para apresentar todas as coisas que Jesus Cristo ele disse. E uma das coisas que Jesus Cristo disse, olha só um pouquinho mais para frente, João capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Algumas pessoas chegaram a Jesus Cristo e perguntaram: o que nós devemos fazer? E Jesus Cristo falou: vocês devem crer em mim. Só Jesus Cristo ele pode dar a vida eterna. Não existe vida eterna em nenhum outro caminho, em nenhuma outra pessoa, somente em Jesus Cristo. Mas Jesus não dá apenas ordens para as pessoas que ainda não creem nele. Jesus também diz o que os que creem nele, que são seus discípulos, devem fazer. Fazer tudo o que ele vos disser. Olha só, Mateus capítulo 28, eu vou ler os versículos 19 e 20. O que Jesus diz para você, que já é crente. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo deu uma ordem para você ir e fazer discípulos, evangelizar. Mas tem um adentro aqui: ensinar todas as coisas. Não ensinar apenas parte da mensagem, mas a mensagem completa, a mensagem de Jesus Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Versículos 6 e 7. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Isso é 80 e 120 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente.
ali havia essas talhas de pedra, essas bacias grandes de pedra que os judeus usavam como cerimônia de purificação, onde eles se lavavam ali. Jesus Cristo pediu para eles encherem essas talhas de água, porque Jesus Cristo estava prestes para fazer um milagre. Mas algo interessante é o que o versículo 10:7 diz. Ele fala que os serventes as encheram totalmente. Lembre que a obediência a Jesus Cristo ela deve ser total, não apenas por metade, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, o que Mateus ele diz no seu evangelho. A obediência a Jesus deve ser total, não apenas uma parte. Olha só o versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. O mestre Sala era o mestre de cerimônia ali do casamento, aquele que estava coordenando toda a festa do casamento. E o 9 ele fala assim: tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Aqui o milagre já tinha ocorrido. O mestre Sala, o mestre da cerimônia, ele provou aquele vinho e viu que ele era muito melhor do que aquele que o noivo ele já tinha dado para as pessoas. Isso nos ensina que Jesus ele tem o melhor para dar para nós. Ninguém pode dar coisas boas para nós, mas Jesus Cristo é o único que pode dar o melhor de tudo para você. Olha só o versículo 10. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Nessa conversa, o mestre Sala com o noivo, ele estava dizendo para o noivo: nossa, é costume nosso, costume de todo mundo, que o bom vinho seja servido primeiro. Só que você fez o contrário. Só que o noivo ele não sabia de nada disso, porque ele já tinha dado o seu melhor. Só que o melhor de Jesus Cristo é muito melhor do que este mundo pode oferecer. Este milagre aqui, que Jesus Cristo realizou aqui em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, nos ensina algo precioso sobre a salvação. Perceba que Jesus usou aqui 3 elementos para este milagre. 3 figuras aparecem aqui: as pedras, a água e o vinho. 3 elementos aparecem e eles nos ensinam sobre a salvação. Olha só o que a Bíblia diz sobre a pedra. A pedra ela simboliza o coração do homem, um coração duro, um coração de pedra. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Olha só o que diz aqui, Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O coração de pedra, aquelas pedras representavam o coração humano. É até de nosso costume a gente dizer para uma pessoa que não se arrepende: você tem um coração muito duro, você tem um coração endurecido, coração de pedra. Jesus Cristo está nos ensinando que todos nós, toda a humanidade, tem um coração de pedra. Só que perceba que no milagre Jesus Cristo colocou água dentro desse coração de pedra. A água ela simboliza a palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo diz em João capítulo 15: vós todos já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A água ela simboliza a palavra de Deus. Olha só esse versículo em Efésios, um pouco mais para frente, Efésios capítulo 5, eu vou ler aqui o versículo 26, diz assim: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus, ela tem essa figura na Bíblia, a água. João capítulo 3, versículo 5, diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus Cristo estava tendo uma conversa com Nicodemos. E ele diz para Nicodemos que 2 coisas são essenciais para que alguém pudesse ser regenerado, para que alguém pudesse nascer de novo, para que alguém pudesse ser salvo. Jesus Cristo falou que é necessário a água e a ação do Espírito Santo. O primeiro elemento, eu e você nós podemos fazer: encher os corações das pessoas de água. Os corações endurecidos, encher eles de água com a palavra de Deus. Eu e você nós podemos levar a palavra de Deus para as pessoas. Depois, o que é mais difícil, deixe para Deus, que é a ação do Espírito Santo. É Ele quem vai convencer a pessoa do seu pecado. Mas o primeiro elemento nós podemos fazer: levar água para os corações endurecidos.
Mas perceba que depois Jesus transformou essa água em vinho. O vinho, na palavra de Deus, representa a alegria da salvação. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos capítulo 104, versículo 15. Olha só o que diz. O vinho que alegra o coração do homem. Só até essa parte aqui. O vinho, na palavra de Deus, ele tem essa representação. É alegria no coração do homem. Perceba que Jesus transformou a água em vinho, porque aquele homem ali, ele foi salvo. Aquele coração de pedra recebeu da palavra de Deus. E aquela pessoa se converteu. Agora ela passou a ter a alegria da salvação. Um outro versículo também que mostra isso, está lá em Juízes, capítulo 9. Eu vou ler aqui o versículo 13. Diz assim. Porém a videira lhes respondeu, deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Perceba que o texto está falando, o vinho que agrada a Deus e aos homens. O vinho na palavra de Deus tem esse simbolismo, a alegria no coração do homem, a alegria que a salvação pode trazer. Você talvez pode estar se lembrando de Felipe e Eunuco, no livro de Atos, que quando ele se converteu, ele continuou seu caminho, de que forma? Cheio de alegria no seu coração, jubiloso continuou o seu caminho. A salvação, ela traz isso, a alegria no coração da pessoa. Perceba então que são três elementos, nosso coração de pedra, mas quando a palavra de Deus entra no nosso coração, o Espírito Santo pode transformar essa água em vinho, trazendo alegria para o coração das pessoas que se converterem. E para finalizar, voltemos lá para João capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Aqui nós podemos aprender três coisas. Vamos dividir esse versículo em três partes. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Esse aqui foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui na terra. Ah, mas é aquelas historinhas que eu sempre ouvi e que já contei para outras pessoas, que Jesus na sua infância curava passarinho, ressuscitava um bichinho, curava o joelho do amiguinho. Todas essas histórias são mentiras. A palavra de Deus diz que este foi o primeiro milagre que Jesus Cristo realizou. Olha só a continuação do versículo. Manifestou a sua glória. Jesus Cristo, com esses sinais, com esses milagres, estava mostrando que Ele era o próprio Deus, que Ele era Deus. Olha só João capítulo 1, versículo 14, olha só como combina com essa citação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus Cristo estava realizando esses milagres, e esse milagre mais especificamente também, ele estava mostrando, provando para todas as pessoas, eu sou o unigênito do Pai, eu vim da parte de Deus, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo estava mostrando a sua glória. E o versículo termina, e os seus discípulos creram nele. Lembra que nós lemos em João capítulo 20, os versículos chaves do Evangelho de João, que o propósito desses milagres, de todos esses 7 milagres que João relatou em seu livro, o propósito é para que as pessoas crescem nele. E foi o que aconteceu aqui. Os seus discípulos creram nele. Você pode crer no sacrifício de Jesus Cristo e receber vida em seu nome. Jesus Cristo é o único que pode dar vida a você. Creia no sacrifício de Jesus Cristo, pois ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. E você que é meu irmão em Cristo, nós temos essa responsabilidade de levar água, a palavra de Deus, para os corações endurecidos das pessoas. E deixe que o Espírito Santo faça a sua ação, a transformação da água em vinho. A nossa incumbência é obediência total. Enchei totalmente essas talhas. Nós devemos levar toda a palavra de Deus para o coração endurecido. Quando elas se converterem, elas terão o júbilo, a alegria da salvação, porque o destino eterno delas foi mudado. Elas estavam indo para o inferno, mas agora o destino delas será o céu. E elas vão receber o Espírito Santo dentro da vida delas, a alegria da salvação. Então nós temos esta grande incumbência. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado no canal Visão Bíblica. E hoje quero deixar um grande abraço, em especial ao pastor Valdeir e a família e a todos os irmãos da Igreja Bíblica de Goiânia. Um grande abraço a todos vocês.